Nosso trabalho era falar sobre os métodos autocompositivos, os métodos consensuais, e que eles são direito fundamental. Fui buscar, de alguma forma, um fundamento constitucional para dizer que a utilização desses mecanismos de solução consensual, ele tem fundamento na Constituição. E nós começamos exatamente pelo preâmbulo da Constituição. O preâmbulo não é uma cláusula irrelevante. Na verdade, o preâmbulo é que delineia quais serão os valores a serem construídos no Estado brasileiro, nesse caso. E veja que no preâmbulo da nossa Constituição de 1988, está determinado que nós devemos estar comprometidos com a solução pacífica de controvérsias. Não é possível construir uma sociedade livre, justa e solidária sem que os conflitos sejam resolvidos de forma pacífica, sem que a solução seja alcançada de forma célere e efetiva. Então, a solução pacífica de controvérsias e o uso de mecanismo compõe esse conjunto de valores que o Estado brasileiro deve cultivar. Para isso, nós temos que buscar nos direitos fundamentais a fundamentação que vai determinar a utilização desses mecanismos. E nós trouxemos, então, dois direitos fundamentais. O primeiro direito fundamental é o direito de acesso à justiça. Mas não é esse direito de acesso ao judiciário, é aquele direito de acesso à ordem jurídica justa que nos falou Mauro Capelletti. Esse direito, ele busca, na realidade, a restauração do direito lesado, esse acesso à justiça é para a restauração do direito lesado, lembrando que a sentença não é o único meio para garantir esse acesso a essa ordem jurídica. Por isso que se apresentou como uma terceira onda renovatória de acesso à justiça, a utilização de métodos que anteriormente chamávamos de alternativos e que hoje podemos chamar de métodos adequados. O segundo princípio é o princípio da duração razoável do processo. Nós não vamos conseguir um processo de solução rápida, e a ideia não é só entregar a prestação jurisdicional rapidamente, mas é entregar uma prestação jurisdicional que efetivamente traga para as pessoas a solução do seu conflito. Então, nós buscamos uma solução adequada, condizente com a natureza do conflito que está sendo apresentado. Como consequência desse sistema de garantias da nossa Constituição, foi que o CPC 2015, nessa reforma tão importante, colocou no artigo 3º, parágrafo 2º, que o Estado tem a obrigação de incentivar os métodos consensuais, a solução consensual do conflito, o conhecido de todos vocês, que é a justiça multiportas, porque, na realidade, o que o Estado deve fazer é apresentar portas de solução. O que nós buscamos nesse restabelecimento da ordem jurídica justa e, com consequência, a pacificação social, é justamente que essas soluções sejam construídas de maneira célere e efetiva. E, necessariamente, a sentença não é o único meio para que essa solução seja obtida. Às vezes, a sentença ela cria mais problema do que solução. Dentro dessa proposta de introduzir esse sistema multiporta, a gente acolhe na exposição de motivos do CPC de 2015 a ideia de se trazer os métodos autocompositivos, porque pretendeu-se converter o processo em um instrumento incluído dentro do contexto social, dando ênfase a essa possibilidade das partes elas participarem da construção da solução, elas desenvolverem a sua autonomia e, junto com os profissionais do direito, os advogados, os juízes, promotores e todos esses que estão envolvidos na solução do conflito, deles conseguirem encontrar a solução mais adequada para aquela natureza do conflito. No lugar de esperar uma decisão que vai ser imposta pelo juiz, na maioria das vezes, eu sempre costumo dizer que a sentença vai desagradar aquele que perdeu, mas ela costuma, às vezes, agradar as duas pessoas, as duas partes do processo. Então, já na exposição de motivos, se pensou de introduzir procedimentos especiais para se valorizar esse momento autocompositivo, para valorizar os métodos autocompositivos, mas trazendo para o nosso contexto, que são advogados apaixonados, advogados, juristas, juízes, promotores apaixonados pelo direito de família, nós temos uma característica um pouco diferente. Os conflitos de família têm natureza que, além de serem jurídicos, e não só jurídicos, eles são essencialmente afetivos, psicológicos, relacionais, envolvem muita dor e sofrimento. Essa citação é de uma juíza francesa, Danielle Ganancia, e ela retrata exatamente o sentimento que eu acredito que a maioria de todos nós temos, que esses conflitos
parecem nunca ter fim. Então, a adoção de métodos adequados para um conflito de família justifica-se pela sua característica, porque quando nós convidamos as partes a participarem elas próprias da construção da solução, no exercício das suas autonomias, muito provavelmente a solução será mais rápida e mais efetiva. Valci Edson e Renato Almeida, no livro Direito Civil Famílias, eles destacam a importância do artigo 694, quando determina, né, que devem ser empreendidos esforços para a solução consensual do conflito de família, devendo o juiz se valer de profissionais de diversas áreas, reconhecendo aqui a necessidade de descentralizar, deshierarquizar os mecanismos convencionais de solução que nós estamos acostumados, que são métodos destrutivos. O processo judicial é um método destrutivo, destrói as relações principalmente, mas quando a gente retira do juiz essa supremacia da solução, mas desenvolve com as partes envolvidos a construção de uma solução, eles provavelmente vão sair muito mais satisfeitos. As soluções serão mais duradouras e serão mais satisfatórias. Então, o CPC introduz um procedimento próprio para os processos de família. O artigo 694 determina a necessidade de buscarmos, de alguma forma, a solução consensual. E o artigo 695 inaugura o processo com uma audiência de conciliação ou mediação. Eu entendo que é uma norma cogente, ela é obrigatória, não cabe o juiz postergar esse momento. A ideia do legislador é justamente isso, possibilitar as partes de fazer essa discussão antes de desenvolver os demais atos processuais. E para desenvolver esse mistério, e isso já tinha sido pensado pelo CNJ como uma política pública do judiciário de autocomposição, o CPC reforça no artigo 605 da necessidade de criação de centros judiciários de solução de conflito. Esses centros é que são responsáveis por fomentar, por facilitar, por auxiliar as partes na construção da solução através da conciliação e da mediação, e esses centros devem ter profissionais capacitados para estimular a autocomposição. Além da conciliação e da mediação, podem desenvolver programas que vão estimular as partes a desenvolverem. Esses programas, esses métodos são feitos através de oficinas, como a oficina de parentalidade, que é recomendada pelo CNJ, uma oficina que traz umas reflexões importantes para os casais em conflito e que muda a lógica do andamento processual. E várias outras oficinas que estão sendo desenvolvidas pelo Brasil afora, por todos esses que trabalham no Sejusc. Mas eu queria destacar um pouco o Sejusc, ele tem que ser olhado como um parceiro. Parceiro porque é no Sejusc que a gente consegue desenvolver essa possibilidade de construção da solução com todos participando. Eu tenho ouvido muito falar, não quero que o meu processo vá para o Sejusc não, porque vai atrasar o processo. Atrasar o quê? Se você conseguir construir uma solução, a solução for efetiva, vai ser rápido, vai ser célere e vai ser mais barato. Inclusive, os advogados que aqui em Belo Horizonte reconhecem que o Sejusc tem feito um bom trabalho, estão privilegiando e fazendo com que os seus acordos sejam mais rapidamente homologados no Sejusc, que inclusive não tem nem custas processuais. Aqui em Belo Horizonte, eu não posso dizer aqui em Minas, né, não posso dizer os outros estados que já tem cobrança de custas em alguns estados aí no pré-processual também. Mas eu quero destacar isso, o Sejusc é o lugar onde nós vamos auxiliar os advogados. Não conseguiu chamar a outra parte para poder tentar uma negociação ali inicialmente, pede o Sejusc, marca uma sessão de conciliação pré-processual, o conciliador, o mediador que conhece de técnicas, que sabe como conduzir, vai auxiliar os advogados, os profissionais a construir esse acordo. Então, o que nosso trabalho queria dizer é isso. A solução consensual dos conflitos é um direito fundamental. É direito das partes de buscarem a restauração desse direito lesado de forma célere e efetiva, utilizando dos métodos adequados e que devem ser incentivados por todos os atores do sistema de justiça, assim como constou no artigo 3º do CPC. Então, os mecanismos de solução consensual permitem esse acesso a essa ordem jurídica justa e, portanto, negar às partes o acesso a esses mecanismos é negar um direito fundamental. Muito obrigado.